Fala galera, se o seu negócio ou a sua carreira está precisando de transformação, esse vídeo é para você. Eu sou o Tom e esse é mais um Dá Pra Fazer com Impacto. A Tom Shoes ela é uma empresa de alpargata e de óculos. E eles foram os primeiros a aderir ao modelo, na verdade, que criaram o modelo One Buy, One Giving. Para cada peça que você vende, você doa outra igual. Então eles já impactaram, a partir desse momento, mais de 96 milhões de vidas com doações, com atitudes que eles têm que diferenciam muito a entrega do produto da Tom Shoes. E a Tom Shoes ela começou com o Blake Mycoskie. O Blake Mycoskie ele participou de uma corrida nos Estados Unidos que chama The Amazing Race. E era uma corrida ao redor do mundo e ele começou muito bem na prova e ele perdeu $1 milhão por conta de 15 minutos mais ou menos, porque ele não quis parar para pedir informação. Então ele ficou meio perdido e acabou chegando em terceiro lugar. É uma corrida que viajou o mundo e por isso ele, depois dessa reflexão, depois de ver o que tinha acontecido com a vida dele, da experiência que ele teve de viajar ao redor do mundo, ele quis voltar em alguns lugares para conhecer melhor, de uma maneira que não fosse corrida, que fosse de uma maneira mais pausada, que ele desse para conviver e conhecer a cultura dos países que ele passou. E um dos países que ele passou foi a Argentina, na Patagônia. Conhecendo uma cidade lá da Argentina, ele visitando lá, ele percebeu que as crianças que estavam na cidade, era um dia comum, um dia útil, e as crianças estavam na rua brincando e elas deveriam estar na escola. E ele questionou para uma pessoa que era moradora lá da cidade da Argentina, o que essas crianças estavam fazendo na rua e não estavam na escola. E aí essa pessoa explicou para ele que essas crianças elas não tinham condição de ter sapato e sapato é um material obrigatório no uniforme das escolas públicas da Argentina. Então ele ficou muito chocado com aquilo, mas a pessoa que contou isso para ele falou que existia uma ONG que doava sapatos para crianças na Argentina. E então ele gostou muito da ideia e ele quis conhecer essa ONG, ele participou, acabou doando um sapato também para essas crianças e ele voltou para o apartamento que ele estava, no hotel que ele estava, cheio de energia, muito gás por ter feito isso e comentou com o parceiro de viagem dele que ele tinha feito uma boa ação e o parceiro de viagem dele questionou, acabou jogando um banho de água fria nele, falando que beleza que ele doou aquele sapato, que vai servir, que foi bom, mas daqui uns 6 meses esse sapato usado, ele vai ficar gasto de novo e aí a criança não vai poder ir para a escola de novo, porque não vai ter tênis. E ele falou o que dá para fazer com isso, se é um ciclo que não é sustentável. E aí o Blake ele ficou muito mexido com isso. E aí ele, dentro do brainstorming que ele teve a partir desse cenário, ele decidiu criar uma empresa que, para cada par de sapato que ela vendesse, ele iria doar outro par de sapato também, e assim nasceu a Tom Shoes nos Estados Unidos, mais ou menos em 2006, 2007, quando ainda estava começando as redes sociais a bombar, principalmente o Facebook, naquela época que ainda era só nas faculdades. O Blake Mycoskie, ele foi esse criador, a pessoa que pensou pela primeira vez nesse modelo 1 para 1, que hoje ela é espalhada pelo mundo todo, empresas como a gente já falou em alguns programas, como a Reserva, tem outras como a Eusaria, que fazem esse modelo também de 1 para 1, um pouquinho diferente, mas muitos inspirados no modelo que o Blake criou. E hoje o modelo da Tom Shoes é $3 para 1. Cada $3 de faturamento que eles têm, que eles levantam, $1 é doado. Então hoje a proporção que a Tom Shoes consegue atingir, ela é bem maior do que quando ela começou. O Blake Mycoskie, ele escreveu um livro que chama Comece Algo que Faça a Diferença, que é uma boa recomendação de leitura também. E esse livro ele foi best-seller em 2012, ocupou o primeiro lugar da lista do New York Times e o Blake ele doou 100% dos lucros do livro dele para instituições que incentivam o empreendedorismo. Então, até na hora de ir para o mercado de um jeito diferente, o Blake ele foi mais consciente também. A Tom Shoes, só para trazer alguns números para vocês, a Tom Shoes em 2018 ela teve um faturamento aproximado de $300 milhões no ano. Então isso é bem relevante em termos de número, não só no quanto que a proposta de valor da Tom Shoes é bacana, mas o quanto que ela consegue vender também, porque o impacto positivo na sociedade, como a gente já falou, ele também reflete em resultado.
E o valor de mercado da Tom Shoes é de aproximadamente 600 milhões de dólares, então ela vale bastante por conta dessa proposta que ela tem e de tudo que ela consegue impactar dentro do mercado que ela está inserido. Mas o mais importante, falando de impacto, são as mais de 96 milhões de vidas que ela já impactou em toda a sua história. Então, a Tom Shoes todo ano ela publica um relatório atualizando os dados de impacto positivo que ela tem na sociedade. É bem bacana, a gente pode, inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. Está em inglês, mas os números a gente consegue entender bem. E esse impacto da Tom Shoes, ele passa primeiro por 95 milhões de pares de sapatos doados. Ele já recuperou 788 mil visões das crianças e de adultos ao redor do mundo, porque o modelo deles para vender óculos é 1 para 1, e esse 1, que é a doação, não só é a armação, mas também a consulta médica para fazer o óculos de grau do jeito que é necessário para as pessoas voltarem a enxergar. A Tom Shoes também já garantiu mais de 100 milhões de litros de água potável para pessoas que não conseguem ter isso, o acesso de forma natural. E por último, a Tom Shoes ela também já doou mais ou menos 5 milhões de dólares para causas anti-violência por arma, porque esse é um tema que é muito discutido nos Estados Unidos e o Blake ele decidiu participar desse tema ativamente. Além disso, eles nessa campanha de anti-violência por arma, eles enviaram mais ou menos 780 mil cartas para representantes e para os políticos de clientes que baixaram e pediram essa carta através da homepage da Tom Shoes antes da Black Friday, que é uma época que é muito requisitada, né, e movimentada no comércio eletrônico. Então ele colocou lá uma landing page, um cadastro para as pessoas mandarem cartas para os políticos perguntando sobre a situação de violência por arma de fogo. Então a Tom Shoes ela consegue inspirar muitas empresas e ela já conseguiu transformar muito o cenário que ela atua, não só pela existência dela, mas de outras empresas que começaram a copiar o modelo da Tom Shoes de se fazer negócio. Inclusive a Merim tem o nosso projeto 1 para 1 também, a partir da criação, de começar algo que faz a diferença. E para fechar, eu tenho uma pergunta para você. Se você for começar algo que faz a diferença aí na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, porque não precisa ter uma abrangência tão grande como a Tom Shoes, porque ela não começou desse jeito, ela começou pequenininho. Então manda pra gente aí nos nossos canais de contato, no contato@merinherim.com ou nas nossas redes sociais, o que você acha que dá para fazer com impacto aí na sua cidade, beleza? Esse foi mais um programa e até a próxima.